Boa tarde a todas e todos. Eu sou, então, Ana Lúcia de Oliveira, da UERJ, e eu vou mediar a mesa redonda intitulada Construções Imagéticas. Eu começo agradecendo à comissão organizadora da Abralip o convite para fazer essa mediação. E eu começo com um informe de que o Marcelo Moreira, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, infelizmente não vai poder participar dessa mesa redonda por motivos de saúde, e nós acabamos de ter essa informação. Nesta mesa, contaremos, então, com a presença do colega Geraldo Augusto Fernandes, da Universidade Federal do Ceará, e eu vou fazer algumas breves observações iniciais sobre o currículo do Geraldo. Então, Geraldo possui doutorado e mestrado em letras pela Universidade de São Paulo. Desde 2014, é professor de literatura portuguesa da Universidade Federal do Ceará. Na área de letras, ele trabalha principalmente com os seguintes temas: Idade Média, Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende e poéticas medievais, sobre os quais publicou diversos artigos em periódicos científicos e capítulos de livros. É autor do livro Avatares e Perspectivas del Medievalismo Ibérico, publicado na Espanha em 2019. O trabalho que o Geraldo apresentará agora se intitula Elementos de Retórica no Horto do Esposo. Figure. Então, Geraldo, é uma satisfação poder ouvi-lo a partir de agora. Muito obrigado, Ana Lúcia. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite feito pela diretoria da Abralip, de um congresso que está sendo muito bem organizado, em 10 dias de apresentações, e nos dá muito orgulho. Eu queria expressar minha tristeza, porque o Marcelo não está aqui. Marcelo é muito amigo, e iria compor uma mesa excelente, porque ele iria falar justamente de Gregório de Matos, né? Então eu vou começar. Eu não vou compartilhar nada, eu vou somente ler, tá? O livro que sobre o qual eu vou falar é esse daqui, O Horto do Esposo, tá? De um autor anônimo, português, do século XIII e XIV, né? Mais especificamente do começo do XIV. Tá? E o título, então, como a Ana Lúcia disse, tá? Eu vou trabalhar com elementos de retórica nesse livro que eu apresentei aqui para vocês. Eu vou começar a ler e eu espero, eu acho que não vou avançar o tempo, porque o tempo é todo meu hoje, mas eu acho que eu consigo fazer em meia hora a minha apresentação. Então, eu começo. É notório que a retórica se define particularmente como a arte de persuadir, de convencer. Mas esta arte há de ser feita com estilo, para que haja uma correta articulação dos argumentos no encalço de um estilo nobre e prestigioso, visto que se vale de recursos literários, como o uso preciso das figuras. O que permeia esses textos são os argumentos, competentes à razão. Olivier Reboul cita que há argumentos que se integram no raciocínio lógico e os que se fundamentam no exemplo. Aristóteles já notava que o exemplo, e agora eu cito, é mais afetivo que o silogismo. O primeiro dirige-se de preferência ao grande público, enquanto o segundo
visa um auditório especializado como um tribunal. Fim da citação. Parece certo que esse afeto a que se refere Aristóteles se concretiza numa prosa convincente, eivada de figuras, de palavras, de sentido, de pensamento, tal como era o discurso sofista de Górgias, cuja composição era plena de erudição, ritmada e, aí eu cito, tão bela quanto a poesia. O Horto do Esposo é obra anônima de um clérigo alcobacense, escrito entre 1383 e 1417, a pedido da irmã dele, talvez uma freira. A obra contém 4 livros, todos com prólogos e capítulos compostos de textos do gênero exemplar, os exempla, muito ao gosto da medievalidade. O exemplum faz parte da retórica e caracteriza-se por narrativa curta ou narrativas curtas, eivada ou eivadas de moral, e corresponde ao provérbio. É comum que os exemplos façam parte dos sermões, principalmente na Idade Média, e têm cunho didático moral. No entanto, vários outros gêneros aparecem no texto religioso do Anônimo. As narrativas englobam provérbios, milagres, orações e profecias, além dos exemplos. Este é o gênero apropriado à pregação edificante, tanto religiosa quanto moral, como afirma Ana Paiva Moraes. E eu cito: no complexo e problemático universo da literatura medieval, o exemplo aparece, pelo menos numa primeira aproximação, como gênero que mereceu a mais desenvolvida e rigorosa definição, o que mais se prestou a uma profunda reflexão teórica e aquele em torno do qual se ergueu o mais consistente corpo de regras e preceitos. Fim da citação. Para justificar sua obra, o Anônimo vale-se das auctoritates, tais como Santo Isidoro, São Jerônimo, o profeta Baruque, Salomão e o escolástico Teófilo, Mestre Hugo, Santo Agostinho, que diz que a alma é o meio entre Deus e as criaturas, São Paulo, que diz, e aí eu cito, e todas as citações do Horto do Esposo ainda estão no português da época. Tá? Então, eu cito: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, e a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Fim da citação. Recorre ainda o Anônimo a Moisés, que diz, e eu cito: no Gênese fez Deus nascer da terra toda árvore fremosa para a vista e doce para comer, e a árvore da vida em meio do paraíso. Fim da citação. Em resumo, pelas dádivas do que o homem havia recebido no paraíso e nele desprezado tudo que Deus lhe deu. O Anônimo cita ainda outras autoridades, cristãs e pagãs, como Aristóteles e Platão, venerados pelo abade de Alcobaça. Entre os 3 gêneros do discurso propostos por Aristóteles, o epidítico é o que se enquadra na obra do Anônimo, não só pela louvação do cristianismo e condenação dos infiéis, mas pelo estilo de que faz uso. Em usando a amplificatio, ou a hipérbole, né? Sabe o autor que os fatos narrados são conhecidos da audiência, e o orador dá-lhe valor mostrando sua nobreza e importância. Registre-se que, na Idade Média, o epidítico será enriquecido com a pregação religiosa. Isso quem diz é o Rebum, e realmente a gente constata isso se pegarmos apenas o livro do Horto do Esposo. De acordo com Maria do Amparo Tavares Maleval, o gênero, e aí eu cito, epidítico, estabelece o elogio ou a censura do nobre ou do vil, fundado principalmente no tempo presente e tendo a amplificação como recurso maior. Fim da citação.
Um instrumento de que se vale Anônimo é a Bíblia Sagrada, denominada por ele de Santas Escrituras. É ela o leitmotiv que permeia a obra. Os textos sagrados, logo em seguida ao advento do cristianismo, encontram na retórica antiga os elementos de convencimento e de persuasão. Como diz Olivier Reboul, a Igreja, em seu papel missionário, não podia prescindir da retórica, muito menos do grego e do latim. Com ela, a Igreja armava-se contra os adversários. A própria Bíblia é retórica recheada de metáforas, alegorias, calembures, argumentações, tanto quanto nos textos gregos e latinos. Lênia Marcia Mongelli, e eu cito, diz: a eleição da Bíblia como o texto inesgotável de todos os conhecimentos e dos exempla sanciona a reelaboração da cultura clássica feita pelos padres da Igreja, que a filtrarão para as abadias e mosteiros da Idade Média. A retórica agora visará fornecer doutrinação e argumentos para a salvação dos cristãos. Acalentado com pertinácia e coerência desde Platão, transforma-se pela ótica de Santo Agostinho naquele que resiste aos vícios, porque nada podem contra a virtude da alma e da razão. Essa é uma citação de Santo Agostinho. A sabedoria funde-se à religião e os sacerdotes são os novos doutores das artes, colocando o saber profano a serviço do esclarecimento dos mistérios bíblicos. Fim da citação. Bom, vistas essas citações e as ponderações, tento esmiuçar na sequência o capítulo 14 do livro 3º do Horto. A proposta, de forma breve e precisa, elencar os elementos retóricos de que se valeu o Anônimo. Pode-se verificar que, para melhor atingir seus fiéis, o autor usa o tipo de estilo baixo, conveniente para instruir, mas como seu texto é rico em retórica, ele não deixa de, às vezes, mesclar o elegante e o majestoso. Esse tipo de estilo serve convenientemente ao docere, instruir, ao movere, para comover, e ao delectare, para agradar, uma vez que o Anônimo segue à risca a prédica retórica. A função fática do exordium serve para tornar a audiência dócil, atenta e benevolente. Com relação à elocutio, ou à elocução, a redação própria do texto marca seu encontro com a literatura e a correção linguística. De acordo com Reboul, o orador deve escolher as palavras usuais, evitando arcaísmos e neologismos, usando as figurae, desde que sejam claras ao contrário das dos poetas. Evitar a métrica poética, frases de ritmo flexível a serviço do sentido. A elocutio, enfim, percorre todo o discurso do capítulo em análise, irei elencando sempre que possível os artifícios retóricos usados pelo autor. Reproduzo primeiramente o exórdio, como aparece no texto. E eu repito que o português ainda é muito antigo. Tá? A doutrina, então eu cito, a doutrina da Sancta Escritura é muito fremosa, da fremosura da qual se maravilham todos os olhos. E não é maravilha, que ela é mais vermelha que o almafim antigo e a mais alva que o leite e mais espargida que a água, ou seja, a água, e mais clara que a luz e de maior preço que o ouro. Mais aposta que as plantas, mais radiosa que as estrelas, mais resplandecente que todas as pedras preciosas. A doutrina da Santa Escritura é fremosa como o cristal, deleitosa, assim como a rosa, e é feita assim como o fogo lumeoso e como o incenso de bom odor e com a oliveira fremosa nos campos. E é muito
nobre, cá, trauta de muito nobre matéria, e porém tira fagueiramente todos para si. Então, é o fim do exórdio, né, o começo, o princípio deste capítulo. Bom, o anônimo faz uso dos recursos retóricos como pregam os retores, como se doutrina fosse um ser humano ou um ser inanimado vivo, ele a personifica logo de início para enfatizar a importância das escrituras sobre o bom caráter do homem. O trecho apresenta ainda a definitio, ou definição, com intenção de instruir a audiência. Usa em seguida a paronomásia, o antigo mordobre ou poliptóton, em fremosura, e também maravilham e maravilha, como mostra a grandeza dessas escrituras e para tornar o texto poético. O predicativo fremosa vem novamente no meio do período, ainda como propriedade da Santa Escritura, também como amplificatio, usa várias vezes o advérbio de intensidade mais, juntamente com a enumeratio, ou seja, a enumeração polissindética, com a preposição e. Como figura principal, vale-se o anônimo do simile ou comparatio, ou comparação em português, né? Claramente visível no uso da conjunção como, também em relação assindética e polissindética. A apresentação das Santas Escrituras feita pelo clérigo é mostra patente da alegoria. No Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, encontra-se uma breve citação sobre o alegórico no Horto do Esposo, que apresenta a Sagrada Escritura através da imagem alegórica de um jardim maravilhoso, como se pode perceber neste exórdio. Em seguida a ele, o autor começa a narratio, ou a narração, usando 3 exemplos para a confiabilidade e comoção dos leitores/ouvintes. Uma vez que a exposição dos fatos ela deve ter clareza, brevidade e credibilidade, o que é patente no texto do anônimo. Começa o clérigo citando Platão, que diz, e eu cito, se o homem pudesse ver com os olhos corporais a fremosura da sabedoria não criada, todos induziria pela seu amor. Fim da citação. O trecho é pleno de enumeração polissindética, o que potencializa o ritmo discursivo pela repetição exaustiva da conjunção e. Ainda para enaltecer o livro da vida, diz Mestre Hugo, e eu cito, este é o livro da vida, cuja nascença de sempre e o seu ser não se pode corromper, e o conhecimento dele é vida, e a escritura não pode ser destruída, e a vista dela muito desejável aos homens, e a sua doutrina ligeira, e a sua ciência é doce. E tanto é exalçada a ciência da Santa Escritura, que dela é escrito per Jesus, filho de Siraque, falando em pessoa da sabedoria. Fim da citação. Logo, a própria sabedoria é personificada e o narrador diz que ela andou ao redor do céu, demonstrando o nascimento e o começo de todas as criaturas, nas profundezas do abismo, ensinando quem é o Criador de todas as coisas, nas ondas do mar, ensinou que todas as criaturas advêm de Deus. A Santa Escritura convida a todos os simples, os que lutam contra os pecados e aqueles que são perfeitos a guardarem a virtude, porque todos estão em estado de perfeição. Tendo em foco o papel e a importância da Bíblia, o autor vale-se da enumeração assindética para mostrar a importância do texto sagrado. Usa ainda como persuasão inúmeras comparações e metáforas. Em seguida, mostra o autor um exemplo tirado a uma das mais importantes autoridades religiosas, Santo Agostinho, aliás, citado em profusão em toda a obra.
Santo Agostinho, aos 30 anos, teria sido batizado por Santo Ambrósio, o qual cantava em forma de oração. E eu cito: Te Deum laudamus. E Santo Agostinho diz o segundo verso, que diz: Te Deum confitemur. E assim o acabaram todo, cada um deles dizendo o seu verso. E diz Santo Agostinho, no livro das Confissões: Senhor Deus, tu chagaste o meu coração com a tua caridade, assim como seta, e eu trazia metidas pelo coração, assim como setas, as tuas palavras e os exemplos dos teus servos, que tu fizeste, claro de negros que eram e que fizeras vivos, sendo eles mortos. Fim da citação. A oração até aqui valeu-se do símile, representado pela locução assim como. É notório observar que a comparação é de suma importância para o pregador, que acredita tornar mais fácil ao fiel a analogia, algo que se faz quase automaticamente. A comparação mantém o ouvinte, leitor, atento ao discurso. O símile é figura retórica por excelência, mudando o sentido real de uma palavra e tornando-a uma figuração. A antítese é uma figura de construção também muito presente nos textos didático-religiosos, e no trecho em destaque é importante ver que claros está em oposição a negros, para dizer que as palavras de Deus tornaram Santo Agostinho antes um pecador, merecedor da alcunha de santo. Essas palavras trouxeram a Agostinho temor e espanto, sendo elas tão contundentes que eram setas agudas e carvões acesos. Aqui, provavelmente, o anônimo faz referência ao Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Bom, aí o capítulo segue com várias citações de Santo Agostinho, né? As quais eu não reproduzi para não avançar no meu tempo de exposição, apesar, né, de ter o tempo só para mim hoje. Depois, terminado o exemplo de Santo Agostinho, o anônimo discorre sobre o que disse São Jerônimo, o qual também não exponho para não estourar meu tempo de exposição. Finalmente, o autor alcobacense apresenta a peroratio. Constitui-se da terceira parte da argumentação a que se refere Olivier Reboux, onde ela está resumida e que não apresenta novos argumentos, e a recapitulação ou anacefaleose. O clérigo usa duas autoritates para corroborar seu objetivo no capítulo: a docilidade e o alimento das Santas Escrituras. E eu cito o trecho do capítulo, onde diz Santo Isidoro que aquele que é sabedor segundo Segle é sandeu segundo Deus. E diz São Gregório que se as Santas Escrituras fossem em todo claras, seriam avudas por vis e menosprezadas. E quanto com maior trabalho acha o homem aquilo que demanda nas Santas Escrituras, tanto a maior dulçura e maior refeição em aquilo que acha e entende com trabalho. Fim da citação. O padre exalta, e aí aparece a contradição, que a exegese das Escrituras Santas não é fácil. É preciso trabalhar o texto para se conseguir seu sumo, sua essência. Percebe-se que a circularidade deste capítulo 14 centra-se na palavra dulçura, termo a que recorre para exaltar os textos sagrados. Na procura da credibilidade de seu discurso, usa a inventio, ou a invenção, buscando os argumentos e outros meios para persuadir. Percebe-se também a preocupação do orador com a dispositio, ou seja, a disposição, isto é, a ordenação dos argumentos, pois dela é que resultará o plano do discurso. O
O Horto do Esposo é o manancial da escrita religiosa medieval, plena de narrativas exemplares, reais ou ficcionais, e para atingir seu objetivo de instruir os fiéis e letrados, o autor anônimo vale-se das artes praedicandi com o intuito de ganhar almas para Deus e promover instruções sobre moral e fé. Para alcançar esse intuito, o pregador apoiou-se na cultura clássica, em que se desenvolvem estilos, argumentos, analogias e principalmente exemplos. O anônimo nisso foi exímio. Apresenta uma escrita concisa quanto às argumentações e também recheada de flores da retórica, a fim, eu repito, de angariar o coração dos fiéis, mas também de adornar seu discurso. Esse ornamento aparece nos artifícios retóricos que embelezam seus discursos, obedecendo fielmente aos preceitos da retórica clássica. Neste trabalho que aqui apresento, procurei focar, ainda que timidamente, nos recursos retóricos de apenas um dos inúmeros capítulos do Horto do Esposo, esperando que se revele nele a riqueza da ordem a que aludo. Bom, eu retorno aqui à tela. E eu terminei o texto. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ótimo. Então, viram que o texto, eu acho que não deu nem meia hora, né? Eu tinha preparado justamente para apresentar junto com o Marcelo. Então, está terminado, eu fico à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Professora Ana? Então, Geraldo, eu agradeço pela sua aula de retórica medieval e pela minuciosa análise dos recursos retóricos presentes nessa obra anônima, né, do final do século XIV, início do XV, Horto do Esposo. Não sei se nós temos alguma pergunta feita no site, não foi colocado ainda nada aqui. Uhum. No chat. Então, eu começo só fazendo algumas perguntas em função da curiosidade mesmo que a sua apresentação me provocou. É claro que eu trabalho mais com o século XVII e com a obra sermonística do Antônio Vieira, Antônio especialmente. Vieira. Uhum. Então, é óbvio que há uma série de diálogos possíveis aí, com toda essa retórica clássica, que era extremamente importante na formação de um jesuíta como o Vieira. Acabo de receber aqui uma pergunta, eu vou dar preferência, então, à pergunta do público, depois eu continuo colocando questões. O Márcio Muniz pergunta: Geraldo, qual você considera ser a influência do Horto do Esposo no cancioneiro geral? Ótimo. Obrigado, Márcio. Márcio é meu amigo, da Federal da Bahia. Eu só vou parar um pouquinho, Ana. Eu não sei, eu não estou vendo imagem de ninguém. Está acontecendo alguma coisa, Alessandra? Eu não apareço e apareço. Você não está vendo a minha imagem, Não Geraldo? estou. Não estou. Nem a minha, para falar a verdade. Estamos te vendo perfeitamente, professor. O senhor está com o site do StreamYard aberto? Com sua tela principal? Está tudo aberto, sim. Olha, eu pus aqui no silenciar, no câmera, né? Câmera, microfone, compartilhar. Mas e a tela está preta? Nada. A tela está preta. Aparece aqui que todos conseguem ver e ouvir. Mas eu não estou vendo ninguém. Só um momentinho, professor, que eu já te dou um retorno, ótimo. Certo? Muito obrigado. Então, eu vou respondendo a pergunta do Márcio, meu amigo lá da Federal da Bahia, amigo e colega, muito querido, e por inveja nossa, Ana Lúcia, ele está lá em Lisboa, fazendo um pós-doc. Olha só. Não é? Só o Márcio mesmo para conseguir isso,
de um governo desse que nós temos. Nossa, com a redução de verbas para Pois pesquisa, né? é, pois é, mas ele estava dizendo que essa verba já estava há algum tempo preparada. Márcio, é o seguinte, tem muita influência do Horto do Esposo no Cancioneiro Geral, principalmente naqueles poemas de cunho didático moralizante. Né? Tanto os didáticos moralizantes quanto os didáticos religiosos. Né? A influência não está clara, que o poeta tenha conhecimento do Horto do Esposo, apesar de que eu achar que seja muito provável, né? Mas não aparece a citação explícita. Mas, como é desenvolvido o poema, a gente pode fazer uma viagem para o universo do Horto do Esposo, sim. Tá? Principalmente, como eu falei, né, esses dois tipos de didático moralizante ou didático religioso. Tá? Ok? Espero que esteja bem respondido. Geraldo, temos outra pergunta do Marco Antônio de Araújo. O horto tem a ver com os sermões? O que você falou da doutrinação me lembrou de algo que vi na sala de aula. Ótimo. Marco Antônio, muito obrigado. Tem tudo a ver. Inclusive, Ana Lúcia e Marco, no texto completo que eu fiz para a apresentação hoje, eu cito o Vieira, né, que é uma figura em que esses sermões que o Horto do Esposo prega aparecem com muita nitidez. Né? Por quê? Porque já era um gênero medieval por excelência e que foi se transformando, né? Até chegar agora estou aparecendo. Tá? E Marco Antônio, então, tem tudo a ver. Principalmente, se você pensar, né, que tanto na Idade Média, né, durante toda a Idade Média, até mesmo no Barroco, principalmente no Barroco, com o padre Antônio Vieira, realmente os sermões é a base do Horto do Esposo e também do Antônio Vieira. Os sermões, então, de um gênero de nascença medieval que se estendeu. Tá? Na citação que eu faço do padre Antônio Vieira, justamente relativo aos sermões, porque o anônimo, o alcobacense, ele usa os exemplos, e ele dá inúmeros exemplos no livro que eu mostrarei para vocês, que é enorme, né, que é muito grande e muito volumoso, e ele usa preponderantemente os exemplos. Né? Dentro dos exemplos, a partir dos exemplos, é que ele vai partir para outros gêneros, como, por exemplo, o sermão. Né? E aparece muito. Tá? Espero que tenha respondido. Então, temos uma pergunta mais do Márcio. Márcio. Então, o conhecimento deve ser de todos, porque, se não me engano, Dona Leonor solicitou tradução do Horto, não foi isso? Foi isso mesmo. Ele corrige, todos os poetas do cancioneiro, digo. Isso mesmo. Tá? É isso mesmo, Márcio. Eu não lembrava que era Dona Leonor, mas tinha realmente isso. É lógico que não aparece no cancioneiro, né? Mas sim na época do cancioneiro, cuja Dona Leonor é uma das participantes do cancioneiro geral, principalmente naquele processo, que é o primeiro poema longo, né? É um poema de forma mista que é o Cuidar e o Suspirar. Tá? Todos. Tá, ok. Espero que tenha respondido. Bom, enquanto não aparecem outras perguntas, eu aproveito para perguntar. Eu fiquei com uma curiosidade acerca da difusão do Horto do Esposo em sua época e nos séculos subsequentes. Fiquei pensando, inclusive,
na possibilidade do contato do Vieira com essa obra. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual foi a difusão da obra no seu próprio tempo e um pouco a seguir, e depois? Olha, a época do lançamento, né, desse Horto do Esposo foi um sucesso tremendo. A gente diria aquele best-seller. Né? Por quê? Ele foi editado e mandado a aos mosteiros, né? Além de Alcobaça, que é de onde ele proveio. E foi para vários outros mosteiros. Inclusive, na apresentação que os autores fazem do Horto do Esposo, eles citam isso, né, do sucesso que teve o Horto do Esposo. E, com toda certeza, isso foi difundido. Eu não sei se, talvez não tenha aparecido nas suas pesquisas, né, essa referência que o padre Antônio tenha feito do Horto do Esposo, mas eu acho que se a gente aprofundar um pouco, dá para perceber isso, porque ele foi muito famoso, muito divulgado na época. E certamente ele faria parte de uma das bibliotecas por onde o Vieira circulou em seu tempo, ele que circulou por tantos lugares diferentes. É verdade. Perfeito. O Mário Martins, que é um estudioso, né? Também ele é clérigo, fez uma análise muito boa, que eu uso também no meu texto, e diz desse sucesso, tá? Da época do Horto do Esposo. Tá? É muito interessante. E todo nos prende, não só por causa do português, né, ser gostoso, como a gente vê, como ele nasceu e se desenvolveu, mas também, né, pelas histórias, que são todas uma reprodução, entre aspas, daquilo que é a Bíblia. Né? Então, as parábolas, os exemplos, e o muito interessante, porque já entra na questão do humanismo, né? É que o Anônimo usa muito os textos pagãos, né? Principalmente do Platão e do Aristóteles, como eu disse antes, que foram reverenciados pelo clérigo. Além de outros, né? Essa era a minha pergunta agora, Geraldo. Exatamente, tinha anotado aqui para pedir para que você falasse da presença das fontes pagãs na obra, porque você citou algumas fontes religiosas e das fontes pagãs você citou, se não me engano, só o Aristóteles. Então, eu ia te perguntar quais seriam esses autores não sacros, né, presentes, citados na obra. É verdade. E a retórica cristã se valeu muito, né, dos elementos de retórica da antiguidade, né, principalmente de Aristóteles e de Platão. Né? No Horto do Esposo, tanto Aristóteles como Platão e alguns outros, inclusive, tem referências pagãs até de um ponto da Índia, tá? Que ele reproduz um milagre, tá? E que faz parte da crendice ou da crença oriental. Tá? Mas realmente o apego que ele tem é o Platão e o Aristóteles, que é citado constantemente, e não de forma pejorativa jamais. Ele cita as sabedorias que tanto um quanto o outro tinha para fazer parte dessa retórica cristã. E, nesse sentido, há uma continuidade com a retórica do século XVII, porque no Vieira também a gente vai encontrar uma citação constante dessas fontes pagãs. Né? Então, há uma mistura entre obviamente, as fontes sacras são mais abundantes, mais destacadas, obviamente, né? Mas há também a presença dessas fontes profanas ou não sacras. O que é meio difícil, aliás, que é meio seria incoerente se não houvesse, né?
porque todo o cristianismo se baseou no paganismo, não temos dúvida, né? O cristianismo se apropriou de muitos elementos do paganismo, né? Não só em termos de conteúdo, mas também de arquitetura, por exemplo, mudando alguns templos, né? Alguns templos religiosos pagãos em templos religiosos cristãos, né? E muitas das figuras, eu sempre me lembro de uma coisa que eu li uma vez e me ficou na memória, que o Atlas, lembra do Atlas que carregava o mundo? Né? Claro. É representado no cristão, né, no cristianismo, pelo São Cristóvão, né? Carregando Jesus, atravessando um rio como se estivesse carregando o mundo todo. É muito interessante essas relações entre o paganismo e o cristianismo. Que vem desde as origens do cristianismo, inclusive com ressonâncias na própria retórica, né? E na querela, se o cristianismo deveria se aproveitar dos recursos retóricos ou se a palavra de Deus era suficientemente persuasiva para, por si só, impactar os corações, né? Então tem toda essa discussão, né? Tem sim. E eles descobriram que não, que precisava da retórica. Sim. Custaram um pouco para custaram um pouco, custaram, perceber isso, Nos mas... primeiros séculos, né, realmente eles custaram, estavam ainda muito apegados àquela coisa da fuga dos romanos das cidades, né, e todos voltados ao campo, e ainda com as crendices campesinas, né. Então, demorou um pouco até que a patrística, né, se voltasse para o paganismo como um elemento enriquecedor e não repudiador. E também custou para uma formalização dessa retórica cristã, né? Demorou algum tempo para que houvesse, né? Exatamente. Nós temos o próprio ortodoxo, ele tem inúmeros santos, né, a que ele se refere, e realmente alguns, né, eu acho que até São Martinho, se não me engano, que é citado como um desses que revelaram, né, o elemento pagão como algo positivo. É muito interessante. Perfeito. Bom, acho que não temos mais perguntas no bate-papo. Aqui nos comentários, não. Também não colocaram perguntas do site. Então, acho que sendo assim, a gente pode encaminhar para um encerramento da nossa sessão. É verdade. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Geraldo pela apresentação, que me interessou bastante, me motivou muito, porque lida com questões que também me são muito caras, e agradecer ao público e as perguntas, e finalizar, então, essa sessão. A gente finaliza com muita tristeza por Marcelo não estar aqui. Exatamente. Seria uma apresentação muito boa. Né? Desejando saúde para o Marcelo e que ele se restabeleça logo e que fique bem. Exatamente. Isso mesmo. Então, eu quero, então, agradecer, né, primeiramente a você, pela condução dessa mesa única. É fácil de fazer, fácil de falar, eu não precisei controlar o tempo. E agradecer as perguntas, agradecer a quem esteja assistindo a essa mesa, agradecer o Sérgio Nazar, que está conduzindo esse evento com muita propriedade, muito profissionalismo, e agradecer a Alessandra, que nos acompanhou aqui como host, e espero, hoje no fim da tarde, né, temos uma homenagem a Amparo, e muitos de nós vamos estar presentes. Sim. Muito obrigado. Obrigada a todos, e acho que vamos finalizando aqui.
Ótimo. Sobrou um tempinho para um café. Que pena.